Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana, da disciplina de Enfermagem Médica, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, na aula 3, cujo tema é Assistência de Enfermagem nas Infecções Clínicas. Lembrando que a nossa disciplina é de Enfermagem Médica, onde nós, ou vocês, futuros profissionais da área da saúde, da equipe de enfermagem, estarão prestando assistência de enfermagem aos pacientes que estão em internação, que tenham acima de 12 anos, estejam em estado crítico ou semicrítico e que não sejam provenientes de tratamento cirúrgico, ou seja, são esses tipos de paciente que nós vamos estar cuidando, prestando assistência de enfermagem. E hoje, para a gente entender sobre essa assistência de enfermagem às infecções clínicas, nós temos que entender alguns conceitos para que depois a gente possa falar um pouco sobre essas infecções clínicas. E dentro dessa aula de hoje nós vamos ver a assistência de enfermagem às infecções clínicas do sistema gastrointestinal. Nós vamos estar vendo todas as doenças que podem acontecer a nível do nosso sistema gastrointestinal e que esses pacientes precisam de cuidados e de assistência de enfermagem. Vamos lá? Conceito de infecção. Caracteriza um quadro de invasão do organismo por micro-organismos estrangeiros que se esforçam para tomar conta deste espaço, usando para isso os próprios meios encontrados no corpo prestes a ser colonizado. Então, ou seja, a infecção ela é o quê? Uma invasão de um organismo sadio, do ser vivo, né, que está sadio, é invadido por micro-organismos que são capazes de desenvolver algum tipo de infecção, doença, enfermidade nesse paciente. Esses micro-organismos nós já vimos em microbiologia que podem ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, tudo aquilo que possa entrar no nosso organismo e mudar toda a função normal do nosso organismo. Aqui eu coloquei para vocês esse slide, ó, que eu achei bastante interessante essa imagem, porque é o que a gente está vivenciando hoje, porque o que está acontecendo com essa pandemia, como a gente comentou na nossa aula, é justamente isso. Processo infeccioso, transmissível, que passa de pessoa a pessoa, como nós vimos na aula anterior. Então, olha aí, deem as mãos limpas para o controle de infecção. Acontece muito nos ambientes hospitalares o que nós chamamos de infecção cruzada. O que seria essa infecção cruzada? São transmissão de doenças que vai passando por contato, né, de contato direto de pessoa a pessoa no ambiente hospitalar. Ou seja, um paciente ele está internado por um certo tipo de patologia e ele pode também ser transmitido, né? Outro tipo de patologia que não era a que ele foi internado. Então, por isso que a gente chama de infecções cruzadas. Por isso que sempre dentro dos ambientes hospitalares, nas enfermarias médicas, existe uma separação desses pacientes com doenças transmissíveis, né? E os pacientes com doenças crônicas, com outros tipos de doença, para quê? Para evitar esse tipo de quê? De infecção cruzada no ambiente hospitalar. Há pelo menos 13 formas de manifestação das infecções. Vamos ver como é que elas podem se manifestar. De forma aéreas, como transmitida por intermédio da atmosfera e dos seres nela empregados, ou seja, vem através do vento, do ar. Critogênica, de origem desconhecida. Então, há manifestações de infecções critogênica, de origem desconhecida. Ninguém sabe qual foi a causa,
qual foi o agente transmissor, qual foi o tipo de transmissão que ocorreu nessa criptogênica. A manifestação direta, ela acontece por contágio de alguém já enfermo. Endógena, provocada por agente já presente no corpo. Exógena, provinda de micro-organismos externos. A endógena, provocada por agente já presente no corpo, por exemplo, o nosso corpo ele é formado por uma microbiota que chamamos de flora normal do organismo. Existem micro-organismos no nosso corpo, bactérias, vírus, que eles não se desenvolvem até certo ponto. Por quê? Porque depende do nosso sistema imunológico. Ou seja, se o nosso sistema imunológico estiver forte, bom para combater, para defender qualquer tipo de invasor, com certeza nenhuma dessas enfermidades poderá se desenvolver. Mas se o nosso sistema imunológico estiver enfraquecido, como, professor, ele pode ficar enfraquecido? Através da falta de alimentação, através da má alimentação, do sedentarismo. Então, todos esses fatores podem desencadear um enfraquecimento do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, ou seja, essa microbiota normal do nosso organismo pode desencadear patologias e fazer com que esse paciente adquira algum tipo de infecção. E a exógena nós já vimos, né? Provinda de micro-organismos externos, que vêm de fora. Manifestações focal, localizada em um único ponto. Por exemplo, infecção pulmonar, infecção gástrica, infecção urinária. Então, localizada em um único ponto. Indireta, obtido por meio da água, de alimentos ou outros fatores que não sejam o próprio ser humano. Então, ou seja, da água que a gente bebe, dos alimentos contaminados, dos alimentos enlatados, industrializados, tudo isso que a gente já falou lá na nossa aula de microbiologia, né? Os riscos, né, da água contaminada, dos alimentos contaminados. Então, esse é um tipo de manifestação indireta das infecções. Nosocomial ou hospitalar. São infecções adquiridas em hospitais, clínicas e etc. Oportunistas, a qual surge com a queda da imunidade. Aqui nós podemos citar o HIV, a AIDS, né, que nós falamos na nossa aula anterior, que existem muitas doenças oportunistas que aproveitam que o paciente já é soro positivo e desencadeiam doenças, patologias nesse indivíduo e pode até levar esse paciente a óbito. Então, são as doenças oportunistas. Por quê? Porque o vírus da HIV, ele já faz o quê? Ele destrói o sistema imunológico. Então, ele destrói as células de defesa do nosso corpo. Então, o nosso sistema imunológico fica frágil, debilitado, sem função. Aí vem as doenças oportunistas. Puerperal, que ataca normalmente depois do parto. Esse puerperal aí é na fase da mulher, na fase do puerpério, que é o que? Pós-parto. É a fase que a mulher vai passar pós-parto, pós-parir, né? Pós-gestação e pós-parto. A mulher já entra na fase puerperal. Então, esse tipo de manifestações, ela ataca normalmente depois do parto. Manifestações secundárias, que sucede outra infecção. Já tem uma e vai desencadear outra infecção. Séptica ou septicemia, de natureza muito séria e que provoca a multiplicação dos agentes por todo o sistema orgânico. Quando a gente fala de séptica ou septicemia, é que essa infecção já conseguiu contaminar, se espalhar, alcançar por todo o sistema orgânico. Provoca uma multiplicação, ou seja,
se esparrama por todo o sistema do corpo orgânico, contamina. E as manifestações terminal, que comumente leva à morte. Quando a gente fala que o paciente ele já está em estágio terminal, esse paciente ele está só sendo recebendo cuidados paliativos, ou seja, só para amenizar os sinais e sintomas dele. Então, se já está na fase terminal, que existe que não tem mais recurso clínico, médico, né, que possa curar essa enfermidade dele, nem mais terapêuticos, então ele fica nessa fase terminal que comumente leva à morte. Então, essas foram as manifestações que podem ocorrer as infecções no organismo sadio. Dentro dessa aula de hoje, falando sobre infecções clínicas, nós vamos estar fazendo um estudo, analisando, aprendendo sobre infecções clínicas do sistema gastrointestinais. Existem várias infecções que acometem o sistema gastrointestinal. Aqui na nossa aula de hoje eu coloquei apenas algumas, porque é muito extenso e não daria para dar tudo, né, no decorrer da aula. Mas existem outras inúmeras infecções clínicas do sistema gastrointestinal. Aqui eu coloquei essa imagem para que você pudesse dar uma olhada, ó, para relembrar a anatomia, a parte da anatomia do nosso sistema gastrointestinal, que começa, ó, na cavidade oral e vai até o ânus. Então, aí vocês têm acesso a esse slide. Vocês vão estar dando uma olhada para relembrar a parte lá da disciplina de anatomia. Essa é a forma anatômica, né, do nosso sistema gastrointestinal. Todo o que compõe o sistema gastrointestinal. Cavidade oral, boca, fígado, vesícula, duodeno, até chegar no reto e no ânus. Então, vamos lá, continuando. Para falar das infecções do sistema gastrointestinal, nós vamos ver o conceito do sistema digestório, para estar lembrando vocês, ó. Cavidade oral, glândulas salivares que fazem parte do sistema digestório, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto até o ânus. Então, começando desde a cavidade oral até o reto, nós estamos falando sobre o sistema digestório, o sistema gastrointestinal. É um sistema que se inicia na cavidade oral, percorre um trajeto que compreende o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Tem a função de transformar os alimentos ingeridos em substâncias menores e aproveitáveis pela célula. Então, essa é a função do sistema digestório. Lembrando que eu estou fazendo uma pequena revisão de anatomia para a gente estudar as nossas infecções na nossa disciplina de enfermagem médica, certo? Vamos lá. Doenças do sistema digestório. As doenças do sistema digestório a gente chama de doenças infecciosas do intestino. Pode estar presente doenças inflamatórias intestinais, o DII significa doenças inflamatórias intestinais. Pode estar presente em qualquer idade. Então, vamos ver sobre essas doenças agora, que atinge a nível do intestino. Olha aí a imagem do intestino. Intestino grosso e intestino delgado. Nós vamos ver algumas infecções ou algumas doenças inflamatórias intestinais. A prevalência das doenças inflamatórias intestinais está crescendo em todas as faixas etárias, mas há um aumento ainda maior na proporção de crianças com o diagnóstico principalmente da doença de Crohn. Nós vamos ver sobre a doença de Crohn, vocês vão entender mais para frente, tá certo? Então, agora nós vamos falar
das doenças inflamatórias intestinais, ou seja, as doenças que atingem a nível do intestino. Continuando. Doenças inflamatórias intestinais, ou DII, está relacionada a uma série de condições que envolvem inflamação do sistema digestivo, especialmente o intestino. Esta é a parte do corpo envolvida na digestão de alimentos, absorção de nutrientes e água, e, por fim, na eliminação dos resíduos conhecidos como fezes. Então, essa é a função do intestino. Há dois tipos principais de doenças inflamatórias intestinais, que são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que nós vamos estar falando sobre elas agora na nossa aula. Elas afetam partes diferentes do intestino e resultam em sintomas levemente diferentes. Então, nós vamos falar desses dois tipos de doença, lembrando o que vai caracterizar, o que vai diferenciar uma doença da outra é a localização dela. Qual parte do intestino ela estará inflamando, fazendo um processo inflamatório, certo? E os sintomas delas são levemente diferentes um do outro. Então, vamos lá. Colite ou recolite ulcerativa, né? Olha aí a imagem. Ó, com essa parte mais vermelha aí, ó, do intestino. Ela está no colo descendente e vai até, pega um pedaço do colo transverso, que é a parte de cima, desce pelo colo descendente e vai até o reto e o ânus. Então, é uma inflamação. Aqui nós estamos vendo nessa imagem os locais de manifestação das doenças inflamatórias intestinais. E a outra é a doença de Crohn, que ocorre, ó, um estreitamento, tá vendo? Fica menor o trajeto aí, ó, do colo transverso. Atinge também, ó, mais abaixo do colo descendente, quase chegando na região do reto, do ânus, mas principalmente atinge a região do ilho, que é o ilho terminal, que é essa parte final do intestino grosso. Vamos lá? Então, de novo, a recolite ulcerativa, ela ocorre a inflamação no colo descendente, e a doença de Crohn, ela faz um estreitamento no colo transverso, ela atinge pontos, regiões diferentes e principalmente o ilho terminal. Lembrando que nós estamos falando dos nomes da divisão anatômica do intestino. Recolite ulcerativa, ou a nomenclatura RCU, é uma das doenças inflamatórias intestinais. Definição: a recolite ulcerativa é uma doença inflamatória que acomete a mucosa e a submucosa do intestino grosso, atingindo principalmente os segmentos distais. Inicia-se geralmente na região retossigmoidiana, podendo progredir sempre em continuidade em direção proximal. Pode acometer todo o colo e em 10% dos casos o ilho terminal. Olha lá. Então, a recolite, que é essa primeira imagem aí, ó. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei essa imagem para você ver como acontece a classificação dessa recolite, como é que fica lá, ó, no intestino. Como o intestino fica quando está essa inflamação leve, moderada, acentuada, mais acentuada ainda, tá vendo a presença lá, ó, de inflamação, processo inflamatório. Pseudópolis, já aparece cicatriz, pseudópolis, ó. Pseudopólipos, criação desses pólipos, ó, essas bolinhas aí. Pseudopólipos, cicatrizes, ó, já começa a ter esses pólipos aí.
Esses formação de caroços aí, tipo bolinhas, e também algumas cicatrizes. E pseudopólipos, cicatrizes. Já é uma fase mais avançada, ó, que já está até o processo de cicatrizes aí, cicatrização. Então, é a classificação da recolite ulcerativa, né? Como ela pode evoluir de leve até chegar na fase de cicatriz, cicatrizado já, a evolução. Recolite ulcerativa sempre afeta o reto e o cólon do intestino grosso. As regiões afetadas do intestino formam blocos contínuos sem regiões saudáveis. A inflamação afeta apenas o revestimento do intestino, que é chamado de mucosa, que reveste o intestino. Normalmente, essa inflamação, ela pode ocorrer, essa recolite, antes dos 30 anos de idade, mas também pode ocorrer em qualquer idade. Algumas pessoas podem não desenvolver a doença até os 50 e 60 anos. Então, ela é uma inflamação que ocorre, que afeta o reto e o colo do intestino grosso. Sintomas desse processo inflamatório na região do intestino, né? Do reto e do colo no intestino grosso. Sintomas: dor abdominal, porque nós estamos falando de uma doença gastrointestinal do sistema digestivo, não é isso? Então, ela vai causar dor abdominal, cólicas, diarreias, sangue nas fezes, prostração, né, devido a tantas evacuações. O indivíduo ele vai ficar, o paciente ele vai ficar debilitado, prostrado. Aqui alguns sintomas detalhadamente, ó. Diarreia recorrente, ocorre frequentemente. As fezes podem conter muco ou sangue, né, que é secreção purulenta de pus ou sangue. As fezes quase sempre contêm sangue. Algumas vezes este pode até ser visto a olho nu, ou seja, no decorrer lá na evacuação, a gente consegue ver o sangue nas fezes. Constipação. Intestino preso pode ocorrer na recolite ulcerativa. Dor abdominal variável no estômago. A intensidade e a localização, o local onde ela é sentida, podem mudar. Então, essa dor, né? Dor variável, ela por quê? Porque ela pode variar de determinado local do estômago. Pode causar sensações desagradáveis na parte inferior do abdômen, acima da extremidade superior do osso do quadril, ou resultar em espasmos ou dor tipo cólica no meio do abdômen. Então, ela causa o quê? Dor abdominal variáveis, com cólicas, né? Que vai mudando de um local para o outro na região do estômago, do abdômen. A dor, ela pode se tornar mais grave durante uma crise da doença. Outros sintomas incluem náuseas e vômitos também, febre, geralmente acompanha a crise intensa da doença, perda de apetite, perda de peso e crescimento tardio de crianças. Nem sempre ocorre em pacientes com recolite ulcerativa moderada ou média. Então, ó, nem sempre pode ocorrer. Claro que pode existir alguns casos, mas nem sempre ocorre perda de apetite, perda de peso e crescimento tardio de crianças, nem sempre ocorre em pacientes com recolite ulcerativa, moderada ou média grave. No entanto, o crescimento de algumas crianças e adolescentes pode ser limitado devido à doença. Não ocorrem sintomas neurológicos, né, a nível do sistema neurológico, e nem psiquiátricos ou psiquiátricos. Então, ou seja, existe casos, mas não é muito comum de acontecer o quê? O crescimento, essa recolite atrapalhar o crescimento de algumas crianças e adolescentes. Podem ser limitados, mas não é sempre que pode ocorrer esse tipo de sintomas, certo? Então, aqui, ó, nós vimos a doença de Crohn, a doença da recolite ulcerativa, ó.
que é uma doença inflamatória que acomete a mucosa e a submucosa do intestino grosso. Ela vai atingir principalmente a região, ó, vamos lá na imagem para vocês verem. A região, ó, a primeira imagem aí, ó, do colo descendente, né, pega a porção até chegar lá no reto, no ânus. Então, acontece um processo inflamatório. Então, vamos lá. Agora, doença de Crohn. Viver com essa doença, né? Vamos lá. Aqui, ó, estão mostrando para vocês uma imagem do intestino para mostrar para vocês como é que ela acomete essa doença de Crohn. Aqui na primeira imagem, saudável, o outro já com a doença, ó. Ocorre uma envoltura de gordura, apresenta essa hipertrofia muscular, que é um aumento dessas células aí, ó, tá vendo que ele está mais espesso do que o da primeira imagem. E, consequentemente, aparecem as fissuras, que são essas rachaduras. Então, tem uma envoltura de gordura, ocorre a hipertrofia muscular, que é um aumento no desenvolvimento dessas células aí, e ocorre também a fissura. A descrição original da doença de Crohn, efetuada por Crohn, Heinsberg e Oppelman em 1932, localizava o distúrbio em segmento do íleo, sendo inicialmente denominada ileite terminal. Posteriormente, Crohn e Oppelman descreveram 52 casos de granulomas intestinais, dos quais 13 pacientes tinham acometimento ileal, que é na porção lá do íleo, recebendo então a denominação de ileite regional, atualmente reconhecida como doença de Crohn, DC, certo? Então aqui a origem, de onde veio essa doença. Pode afetar todo o sistema digestivo, da boca ao reto. As regiões afetadas do intestino se revezam com regiões saudáveis. A inflamação afeta toda a parede do intestino, geralmente envolve o desenvolvimento de fístulas, que são aquelas rachaduras que eu mostrei na imagem para vocês. Pode ocorrer em qualquer idade, mas geralmente começa na juventude. A maioria das pessoas que desenvolve a doença de Crohn é diagnosticada antes dos 30 anos de idade, diferente da doença da recolite ulcerativa, né? Que ela pode apresentar a partir dos 30 anos e pode também aparecer na fase dos 50 aos 60 anos. Sintomas. Os sintomas. Diarreia recorrente não ocorre tão recorrente, tá errado isso aqui, viu? Presta atenção aqui. A diarreia, ela não ocorre como ocorre tão frequente, né? Como ocorre na recolite ulcerativa. Então, a diarreia não é tão intensa. Sangramento não é tão frequente como na recolite ulcerativa, mas pode ocorrer. Então, a diarreia não é tão frequente como na recolite ulcerativa. O sangramento não é tão frequente como na recolite ulcerativa, mas pode acontecer, pode ocorrer em alguns casos. Constipação, que é o quê? O intestino preso. E perda do apetite, também ocorre. Perda de peso de cerca de 10 a 20%. Crescimento prejudicado em crianças e adolescentes é comum. Problemas em evacuar, principalmente durante uma crise. Por quê? Porque nós vimos na imagem lá, ó, vamos voltar lá para vocês verem. Que essa doença, ó, ela faz o quê? Uma hipertrofia muscular. Então, ela faz um crescimento das células e, consequentemente, ela vai fazer o quê? Uma obstrução desse trajeto. Vamos voltar lá na outra imagem para vocês verem, ó. Cadê? É aqui essa imagem, ó.
Então, olha aí, ó, essa segunda imagem. Olha o que acontece aqui, ó, um estreitamento do colo transverso do intestino grosso. Então, ou seja, devido a essa hipertrofia muscular, tampa um pouco, bloqueia o trajeto de onde vai passar. Então, por isso também do processo da constipação, né? Não consegue evacuar, problemas em evacuar. Úlcera anal e fístula podem ser os primeiros sintomas que levam à suspeita de DC, que é a doença de Crohn. Então, úlcera anal, feridas na região do ânus, né? Lesões, feridas e fístulas, rachaduras na região anal. Podem ser o quê? Os primeiros sintomas que levam à suspeita de DC. Sintomas neurológicos ou psiquiátricos podem ser os primeiros sinais também da doença de Crohn, DC. Então, além, né, dos sintomas que levam à suspeita, como a úlcera anal e a fístula, que a úlcera é feridas, né, e a fístula rachaduras, também pode acontecer o quê? Sintomas neurológicos ou psiquiátricos a nível da saúde mental, né? Do psicológico, neurológico do indivíduo. Pode ocorrer o quê? Alterações. Qual é a causa das doenças inflamatórias do intestino? Qual é a causa, né? De onde pode surgir? Por que que o paciente ele é acometido com a recolite ulcerativa, com a doença de Crohn? Por quê, né? Porque ocorre esse processo inflamatório a nível do intestino. Não há uma explicação única para o desenvolvimento da doenças inflamatórias do intestino. Uma das teorias mais aceitas nos diz que um processo possivelmente viral, bacteriano ou alérgico inicialmente inflama o intestino delgado ou grosso e, dependendo de predisposição genética, né, que vem da genética nossa, resulta no desenvolvimento de anticorpos que cronicamente atacam o intestino, levando à inflamação. Então, não tem uma explicação única porquê do desenvolvimento dessas doenças inflamatórias intestinais. Eles supõem que podem ser por processos virais, que são invasões de micro-organismos, né? Bacteriano ou alérgico, ou processos alérgicos, que faz com que ou predisposição genética, que resulta no desenvolvimento dos anticorpos. O que são os anticorpos? São as células de defesa do nosso corpo, que cronicamente, o que eles vão fazer? De uma forma crônica, eles vão começar a atacar o intestino, levando ao processo de inflamação. Como é que ocorre o processo de inflamação? O nosso sistema, quando é invadido, o nosso organismo, quando ele é invadido por algum agente infeccioso, ou algum processo alérgico, ou fatores genéticos que podem desencadear alguma patologia, quando entra em contato com nossos organismos, esses agentes estranhos, esses invasores, o nosso sistema imunológico, os anticorpos, as células de defesas, eles vão na região aonde se encontra, no caso aqui, né, no intestino, aonde se encontra esses invasores. Então, o que acontece aqui, que eles acham que acontece? Os próprios anticorpos, que cronicamente, de uma forma crônica, né, atacam o intestino, levando ao processo de inflamação. Por quê? Eles estão constantemente, de uma forma mais simples, brigando com as células do intestino, né? E aí acontece o processo de quê? De inflamação, vai inflamar aquela região. Então, é uma das explicações que eles procuraram estar desenvolvendo. Aproximadamente 10% dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais tem um familiar próximo que já teve algum processo, alguma DII, né? Como pai, filho, irmão com a doença. Então, ou seja, fatores aqui entram, né, os fatores genéticos. Então, por isso deles estarem analisando mais isso, que aproximadamente 10% dos pacientes que foram diagnosticados, cuidados, o fator foi o quê? Sempre ter alguém próximo da família com a doença.
Então, como nós vimos aqui na nossa aula, essa disciplina de enfermagem médica, ela está relacionada à assistência ou cuidado de enfermagem ao paciente internado. Então, nós vamos ver aqui alguns cuidados de enfermagem voltados aos pacientes com essas doenças, essas infecções do sistema gastrointestinal. No caso aqui nós vimos essas doenças inflamatórias do intestino, né? Então vamos ver. Assistência de enfermagem. Primeiro, né, orientar. Como orientar o paciente, quais são os fatores predisponentes, o que pode ter desenvolvido essa patologia, o que vai ser mudado na vida dele, né? A modificação do estilo de vida. No caso das orientações, orientar para não desenvolver, no caso também para não desenvolver a doença, hábitos de alimentação adequada, de higiene. Administrar antiácidos, antibióticos, anticolinérgicos, inibidores da bomba de prótons ou outros. Aqui fala da administração dos medicamentos conforme prescrição médica. Essa é uma das assistências de enfermagem que nós prestamos ao paciente, não é isso? Administrar medicamentos, orientar esse paciente sobre essa patologia. Eu gosto sempre de reforçar que vocês precisam conhecer, precisa entender sobre a patologia, precisa saber aonde qual o local que ela está atingindo, quais as reações que esse paciente vai ter, tanto da doença como do tratamento em si, né? O que ele pode apresentar, os sinais e sintomas. Os medicamentos já são atributos, né? Faz parte das atribuições do técnico de enfermagem, da enfermagem, que é a administração de medicamentos, lembrando sempre, conforme a prescrição médica. Jamais faça administração de qualquer medicamento por conta própria ou sem uma prescrição médica escrita, assinada e carimbada pelo médico. Vamos lá. Obter padrão, no caso deles, né? As assistências de enfermagem. Obter padrão normal de eliminação intestinal em frequência e consistência. A gente tem que estar avaliando as evacuações, como tá essas evacuações, coloração, se tem presença de muco, de sangue, quantas vezes evacuou, como é que estavam essas fezes, tudo isso faz parte da assistência de enfermagem, principalmente voltada para a parte das doenças inflamatórias do intestino. Aliviar a dor e cólicas antes ou após cada evacuação. Isso geralmente a gente faz o uso de algumas massagens ou até mesmo administração de medicamentos conforme a prescrição médica. Administrar analgésicos, se dor, conforme a prescrição médica. Estimular o paciente ou a paciente para manter períodos de repouso, evitando o aumento de peristalse, que é o quê? É um movimento de contração do tubo digestório em onda progressiva de cima para baixo, de forma a deslocar seu conteúdo no sentido do ânus e do processo inflamatório, evitar o que está se movimentando demais, para evitar muitas evacuações, porque em uma dessas inflamações acontece a diarreia, né? E essa pode desidratar o paciente, pode levar ele até a óbito. Verbalizar a necessidade de aderir ao esquema terapêutico e dietético adequado para a situação. Quando a gente diz verbalizar, é conversar com o paciente, é você conseguir se comunicar com esse paciente, conseguir que ele aceite o que você vai fazer para ele, através do diálogo, da explicação de tudo que vai acontecer com esse paciente, tanto do tratamento, como é que vai ser, a dieta desses tipos de paciente com doenças inflamatórias do intestino. Tem as dietas próprias, que é prescrita pelo médico, acompanhado pelo nutricionista, mas que nós, na enfermagem, temos que estar fazendo as orientações, explicando direitinho, observando também, faz parte das nossas atribuições, da assistência de enfermagem. Orientar quanto aos cuidados para prevenir os sintomas.
promover ensinamentos para detectar fatores precipitantes ou agravantes de situações de estresse, incentivar o cliente ou paciente, né, a enfrentar as condições psíquicas e alterações físicas, isso através do diálogo, conversando, explicando, entendendo. Nós precisamos, para dar uma assistência de boa qualidade, precisamos conhecer sobre a doença, manter o peso adequado desse paciente. Isso nós vamos estar verificando através da balança, levando o paciente, se ele estiver muito debilitado, nós precisamos arrumar outra forma para estar fazendo essa medida de acordo com a prescrição do médico, evitar fadiga, né? Evitar estar cansando esse paciente, movimentando esse paciente demais, mudanças de decúbitos desnecessários. Então, tudo isso a gente tem que estar analisando conforme o estado clínico que esse paciente se encontra. Reduzir a ansiedade do paciente, porque nós sabemos que a ansiedade, ela desencadeia várias coisas que não é boa, pode atrapalhar no tratamento desse paciente. Mostrar mecanismos eficazes de lidar com a situação, explicando o que pode acontecer com ele, o que ele pode fazer para estar melhorando o seu estado clínico. Adquirir, como eu já estou dizendo desde o início, adquirir conhecimento e entendimento do processo da doença, como é que vai acontecer a evolução dessa doença, como é que o paciente pode reagir, né? Isso tudo nós temos que conhecer. E manter a ausência de complicações, através de quê? Através dos cuidados terapêuticos, os cuidados de enfermagem, as orientações, tudo isso vai manter o quê? A ausência de complicações, que esse paciente possa evoluir para um quadro pior do que ele já está, né? Isso são as assistências de enfermagem. Então, vamos lá. Essas assistências de enfermagem que eu falei para vocês, nós estávamos se referindo aos cuidados com o paciente com essas doenças inflamatórias intestinais, que é a DII. Agora eu vou falar para vocês sobre outras infecções que acometem também o sistema gastrointestinal, como a estomatite. Então, a estomatite é uma inflamação que ela atinge, dentro da boca, nos lábios e também na língua. Vamos ver sobre a estomatite. Inflamação e ruptura da mucosa oral devido a várias causas, podendo se localizar no lado interno do lábio, bochecha ou língua. Olha aí, essa imagem que eu coloquei para vocês, está atingindo a região da língua, tá vendo? Cheio de essas feridas, essas úlceras, tá vendo? Essas feridas aí na língua, que é chamado de estomatite. Vamos ver mais um pouco sobre ela. Então, é uma inflamação e ruptura da mucosa oral. O que é a mucosa? É a cavidade que reveste algum órgão, no caso, a cavidade oral, que é da boca. Pode ocorrer por várias causas. Vamos lá. Um tipo de estomatite. Estomatite herpética. Olha, o que acontece? Isso aqui é a imagem para você ver. Menor, a primeira imagem é menor, apresenta apenas algumas lesões. Várias lesõezinhas, mas de tamanhos pequenos. A maior já são lesões maiores. E a herpetiforme, ela já tem ela já se multiplicou de tamanhos pequenos, mas já se multiplicou por toda a cavidade oral. Causas da estomatite: agentes tóxicos e também pode ser por vírus, por exemplo, o HIV, o herpes simples, fungos, que o fungo que pode também atingir e causar estomatite na cavidade oral. A Candida albicans, que é aquela mesma candidíase que ocorre nos órgãos genitais, só que tem causado, a candidíase ela pode ser causada por bactérias ou fungos. Essa aqui, no caso da estomatite, que atinge a cavidade oral, ela é causada por fungos. Traumas mecânicos, né, pancadas, algum acidente.
Produtos irritantes podem provocar estomatite, como creme dental, enxaguante bucal muito forte, pode estar causando essas lesões na mucosa da cavidade oral. Estresse emocional ou mental, lembrando que todo nossa mente, o nosso psicológico, ele pode desencadear diversos tipos de infecções, de patologias no nosso organismo. Fatores hormonais, que vêm dos hormônios, né? Alergias, sucos e alimentos ácidos demais pode estar desenvolvendo essa inflamação na cavidade oral, na mucosa. Deficiências nutricionais, falta de algum tipo de vitamina que vem dos alimentos que a gente não costuma comer, né? Pode causar também. Alguns grupos de risco que pode desenvolver estomatite. Tabagistas, que são os fumantes, clientes que realizam quimioterapia e radioterapia devido às medicações podem desenvolver, clientes que faz uso de colutórios ou pasta de dente muito forte e escova dental muito dura pode desenvolver estomatite, clientes em deficiência de vitamina B. Quando eu falo clientes, pessoal, estou falando de pacientes, tá? Pacientes com infecções virais causadas por vírus, pacientes com estresse, com alergia. As manifestações clínicas que pode ocorrer, ó, herpética aguda, ou seja, vesículas pequenas e claras em erupção única ou múltiplas. Olha a imagem aí, ó, são as manifestações clínicas, o que pode aparecer, né, no nosso corpo. No caso aqui na mucosa da cavidade oral. Precedida de dor de garganta, cefaleia, que é dor de cabeça, náuseas, vômitos e mal-estar geral em torno de uma semana. Olha aí, então, isso aqui são algumas manifestações clínicas que podem desencadear devido à estomatite. Herpética aguda, são vesículas pequenas, olha, claras, em erupção única ou múltipla. No caso aí nos lábios está múltipla, né? Tem mais de uma. Outra manifestação clínica, a candidíase. Pode aparecer placas brancas elevadas e úlceras podendo se espalhar por outras áreas do trato gastrointestinal, pele ou sistema respiratório. Então, olha aí, ela pode desenvolver, né, na mucosa, na região daqui na língua aí, né? Mas ela pode se espalhar por outras áreas do trato gastrointestinal, que nós vimos que vai desde a boca até o ânus, ou pelo sistema respiratório. Então, é causada por fungos. Complicações. Dor relacionada à lesão e nutrição inadequada. Por quê? Por causa dessas lesões na cavidade oral, na mucosa, não consegue, né, digerir os alimentos. Prevenção. Qual seria a melhor prevenção no caso dessas estomatites? Higiene oral adequada, escovar os dentes, né? Fazer a higiene oral adequada, evitar o tabaco, que é o fumo, evitar colutórios, creme dental muito fortes e alimentos ácidos. Então, essa seria como prevenir a estomatite. Cuidados de enfermagem. Prestar cuidados com qualidade, conhecer as abordagens terapêuticas, por exemplo, a nistatina, que a gente usa para fazer o bochecho, né? Bochechar e engolir, para estar aliviando e acabando com essas lesões. Minimizar a ansiedade do cliente e dos familiares. Garantir ingesta alimentar e hídrica adequada, se o paciente estiver com bastante lesão, talvez, dependendo de casos mais avançados, tratamento pode-se usar sondas para estar se alimentando. Minimizar a dor e o desconforto através de quê? Administração de medicamentos tópicos e sistêmicos, né? Que é a administração dos medicamentos prescritos conforme a prescrição médica. Então, pode estar passando para dar esse alívio da dor. A higiene bucal, estimular o cliente ou o paciente ou realizar, no caso do mesmo estar impossibilitado, ajudar ele na higiene, escovar os dentes, passar o fio dental, massagear a gengiva. No caso de pacientes com alguma dessas estomatites,
Na cavidade oral, a gente costuma fazer, é, pro- é, como é que fala? A gente costuma fazer mesmo algumas escovinhas usando aquelas espátulas de abaixar a língua e usando gases, né? E a gente molha no soro fisiológico ou na solução de creme dental mesmo, líquida, e a gente faz essa higiene, lava a boca do paciente, então é a higiene bucal. Pode ser feito sim pela assistência de enfermagem, a gente pode estar orientando também o acompanhante a estar fazendo essa higiene, caso esteja muito lesionado, com muitas lesões, não tem como passar a escova dental, a gente faz essa escovazinha improvisada. Escovar os dentes, passar o fio dental, massagear a gengiva, tudo isso vai ajudar e é uma assistência voltada nos cuidados com esse paciente. Cuidados relacionados ao registro. Isso aqui a gente tudo, o paciente que está internado, como eu falei, sempre falo, o paciente que está internado, nós temos que ter essa noção que ele tem um prontuário. Vocês já estudaram sobre os prontuários, né? Nesse prontuário, ele é individual, ele tem todos os exames do paciente, todos os pedidos e tem fichas diárias de prescrição médica e de enfermagem, onde nós fazemos as anotações de enfermagem ou as evoluções de enfermagens. Lá nós vamos colocar os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar, as queixas dele, as terapêuticas instituídas, quais foram os medicamentos administrados, colocando o horário, assinando e batendo carimbo, né, com o nosso registro do Corém. Controle dos sinais vitais, vamos estar verificando os sinais vitais e anotando. Ingestão alimentar, se foi aceita, se não foi. Intercorrências, como melena, o que é melena? Fezes pastosas de cor escura, brilhante, cheiro fétido, sinal de hemorragia digestiva alta, hematêmese ou enterorragia, que é vômito no sangue. Então, todas essas intercorrências que vai acontecer, nós temos que estar registrando, fazendo as anotações, as evoluções nas fichas diárias do prontuário do paciente. Outra infecção no trato gastrointestinal, no sistema, né, gastrointestinal, é a úlcera péptica. Nessa úlcera péptica, nós vamos ver o que ela é e quais seriam esses cuidados, né? Úlcera péptica, definição. Perda circunscrita de tecidos em região do trato digestivo, capazes de entrar em contato com a secreção cloridropéptica do estômago. Lesão escavada profunda que atinge a submucosa. Então, nós temos a mucosa que reveste também o estômago, e aí ela é uma lesão. O que é essa úlcera péptica? É uma lesão na região do estômago. Nós vimos, né, que o sistema gastrointestinal, ele é um sistema que ele vai desde a boca até o ânus. Então, nós vimos algumas doenças inflamatórias intestinais, que é a nível do intestino. Nós vimos algumas infecções que causam na região da cavidade oral, na mucosa da cavidade oral, que é na boca, né, que são as estomatites. E agora nós vamos ver a úlcera péptica, que é que atinge a região do estômago, continuando dentro do nosso sistema gastrointestinal. Então, vamos lá. Olha a imagem aí para vocês verem a lesão que causa, ó, lesão escavada profunda que atinge a submucosa. Escavação, úlcera péptica, escavação que se forma na mucosa do estômago, do duodeno ou do esôfago por evolução de uma gastrite, duodenite, que é a inflamação do duodeno, ou esofagite, que é a inflamação do esôfago. Então, tudo isso pode desenvolver uma inflamação no estômago, no duodeno, no esôfago, pode desenvolver uma úlcera péptica, uma escavação na mucosa do estômago. Úlcera péptica, de novo, escavação que se forma na mucosa do estômago. Causas. O que pode causar essa ulceração, né? Ou essa escavação? Infecções por Helicobacter pylori, que é uma bactéria,
predisposição genética, uso excessivo de bebida alcoólica, cigarro e café pode causar essa escavação, né? Essa úlcera. Maus hábitos alimentares, que é ingestão de alimentos ácidos demais, gordurosos demais, condimentados. Cirrose hepática, que é uma patologia que dá a nível do fígado, pode causar úlcera péptica. Infecções fúngicas e bacterianas, que são infecções causadas por fungos ou bactérias. Tecido pancreático ectópico, o que seria isso? Uma malformação congênita definida pela presença de tecidos pancreáticos em localização diferente do habitual. Então, tecido pancreático ectópico, tecido que não está no local lá, né? No pâncreas, onde deveria estar. Ansiedade crônica e estresse podem causar o desenvolvimento de úlcera péptica. Viu aí que sempre que a gente está falando de ansiedades, pessoas muito ansiosas, estressadas, podem desenvolver infecções do sistema gastrointestinal. Manifestações clínicas: úlceras esofagianas, odinofagia, dor durante a deglutição. Então, essas úlceras na região do esôfago. E disfagia, alteração na deglutição. Então, pode apresentar dor durante a deglutição, né? Engolir os alimentos, e alteração na deglutição, dificuldade para deglutir, para se alimentar. Pirose, sensação de dor epigástrica semelhante a uma queimação na região do estômago. Regurgitação ácida, você vai estar vomitando aquele gosto ácido. Dor na região external, que é a região do externo aqui, né, que liga as costelas. Hematêmese, sangue, cor viva, pode estar, né, vomitando ou cuspindo sangue na cor viva. E melena, que é sangue oculto nas fezes. Então, relacionado a essa úlcera na região do esôfago, pode ter essas manifestações clínicas. O que são? Os sinais e sintomas que podem aparecer, certo? Nós chamamos de manifestações clínicas também. Complicações: pode ocorrer uma perfuração ou processo de hemorragia, estenose ou obstrução do piloro, que é na região, né, do esôfago, peritonite, que é a inflamação do peritônio, neoplasias, mais comuns nas úlceras gástricas. O que são essas neoplasias? São câncer na região gástrica, ou seja, do estômago. Como é mais comum nas úlceras gástricas, que dá na região do estômago. A prevenção. Qual seria a prevenção no caso dessas úlceras? Redução de estresse físicos e emocionais, prática de atividade física regular, bons hábitos alimentares e evitar o uso de cigarros e bebidas alcoólicas. Então, são práticas simples que nós conseguimos, sim, com esforço, né, de colocar no nosso cotidiano. Lembrando que a falta dessa prevenção, ela pode desencadear essas úlceras, tanto essas úlceras pépticas, como essas úlceras esofágicas da região do esôfago, como essas esofagianas, ó. Tudo úlcera péptica pode desenvolver com a falta dessas prevenções. Cuidados de enfermagem. Nós temos que conhecer sobre as doenças, como eu disse, essa aula seria isso, e a gente vê quais seriam os cuidados, a assistência de enfermagem. Está avaliando os fatores predisponentes, o que pode ter desenvolvido essas infecções nesse paciente. Orientação sobre modificação do estilo de vida, administração dos medicamentos conforme a prescrição médica, observar as características dos vômitos e das fezes desse paciente, né, que é a nível gastrointestinal, pode apresentar vômitos com sangue, fezes com sangue. Mensurar a score de dor. O que é essa score de dor? É a classificação de dor de 1 a 10. No caso, a gente vai estar avaliando, perguntando para o paciente. Quando a gente estuda os sinais vitais, existem 5 sinais vitais: respiração, pulso, temperatura, pressão arterial e a dor. Então, a gente vai registrar o local onde está mais dor, o paciente está sentindo mais dor.
fatores de alívio ou intensificação, como é que tá, se movimenta, se mexe, alivia ou não, ou aumenta a dor. Tudo isso nós vamos estar perguntando para o paciente. Oferecer a dieta fracionada, leve, líquida, pastosa, de acordo com a aceitação dele, de acordo com a prescrição médica, que o médico coloca lá na ficha diária dele, a primeira coisa, a prescrição dele lá, dieta líquida, dieta pastosa, ele que vai estar fazendo essa avaliação de como o paciente está e que tipo de alimentação ele pode devido à sua patologia. Promover um ambiente tranquilo para esse paciente, né, porque ele já vai estar com muita dor. Minimizar os condicionantes de estresse para o cliente, para o paciente, né? Quando falo cliente é paciente. Manter a cabeceira da cama elevada, devido ao que? Como são, no caso das úlceras, né? Pode regurgitar, ou seja, refluxo, né? Vir aquele suco gástrico, o ácido, né? Voltar para evitar aquele broncoaspire entre os pulmões. Orientar o cliente a não deitar após as refeições por causa do refluxo, o alimento pode estar voltando. Se for necessário, conforme a prescrição médica, passar a sonda nasogástrica ou sonda nasoenteral. Eu mostrei no material que eu mandei para vocês, tem lá explicando sobre essa passagem da sonda nasogástrica. Lembrando, o técnico de enfermagem não é atribuição dele passar uma sonda nasogástrica que vai da cavidade nasal, né, na narina, para chegar até o estômago. Mas ele tem que conhecer como é esse procedimento, saber quando é utilizado e principalmente saber que materiais será necessário para a passagem dessa sonda. Quem passa é o enfermeiro, com o auxílio, com a assistência, com a ajuda do técnico de enfermagem, que prepara todo o material necessário. E a sonda nasoenteral, ela vai da cavidade nasal ou oral até a região do intestino, certo? Então, no material de vocês aí tem dessa sonda nasogástrica que ela vai servir para quê? Tanto para alimentação como para administração de medicamentos por via oral, devido ao que? O paciente não está conseguindo deglutir o medicamento ou o alimento, então essas sondas elas têm essa finalidade. Lembrando, sempre tem que ser conforme prescrição médica. Aqui, ó, eu coloquei no material, vou mostrar para vocês aqui. Eu imagino uma paciente com uma sonda e com uma sonda nasogástrica na cavidade nasal, olha aí, tá vendo? E essa sonda foi até a região do estômago. E aqui a outra ponta que está na mão da equipe, da profissional de enfermagem, ó. Nós vamos conectar para alimentação, para administração de medicamento oral, tudo conforme a prescrição médica. A sonda nasogástrica, definição, é a passagem da sonda através do nariz ou da boca até o estômago, utilizada por tratamento a curto prazo, em média de 1 semana. Olha, a gente vai medir, vamos ver aqui a medição, ó. É um procedimento invasivo. O que é um procedimento invasivo? Que vem de fora para dentro do paciente, no qual ocorre a introdução de uma sonda ou catéter. Na imagem dá para vocês verem que ela está amarela, ó. Por via nasal até o estômago, olha aí. A imagem aí mostra bem direitinho a sonda, né? Essa sonda ou catéter amarelo aí, ó, que vai da cavidade nasal até o estômago. Deve ser executado pelo enfermeiro com o quê? Com a indicação clínica do médico, o assistente, com a prescrição médica, certo? Então vamos lá. Olha aí, sonda para alimentação. Aí existe essas outras que estão saindo aí, ó. Sonda esofagotomia, que tá aqui na parte do esôfago, que vai servir também se tiver obstruído esse canal, ó, do trajeto superior do esôfago, da cavidade nasal. A sonda nasogástrica, que ela vai até, né, na cavidade nasal até o estômago. A gastrostomia, que é outro procedimento que faz também o orifício, uma abertura a nível do estômago, ó, que introduz a sonda, feito pelo médico. E aqui também a gente usa para fazer a alimentação do paciente. Tem outra sonda que pode ser colocada já a nível do jejunostomia, que é chamado, no jejum aí, ó, na porção, começando do estômago, intestino. Então, tem vários tipos de sonda que vai
ser colocada pelo médico, algumas delas pelo médico, outras pode ser pelo enfermeiro, que serve para quê? Para a alimentação desse paciente. Finalidades: preparo para exames e cirurgias, realizar gavagem, que é administração de fármacos, drenagem de secreção e gases e lavagem gástrica. Então, ela também pode ter essas finalidades de passar essa sonda nasogástrica, além da alimentação. Quando é indicado o uso dessa sonda? No caso de AVC, coma, pós-operatório de cirurgias abdominais, pós-operatório de cirurgias bucomaxilofacial, né, que é da região da boca, anorexia nervosa, bulimia nervosa, no caso de intoxicações endógenas para fazer a lavagem gástrica, intoxicação com algum produto químico, né, no caso de tentativas de suicídio ou acidentalmente ingeriu alguma substância tóxica. Aí aqui tem os tipos de sonda, existe a sonda nasogástrica curta, a longa, a numeração das sondas, ela vai de 0,6 até a 20, começa da 0,6, 0,8 criança, aí vai da 10, 12, 14, 16, 18 e 20 adulto. O trajeto da sonda nasogástrica, ela passa pelo nariz, faringe, laringe, esôfago e chega até o estômago. Aí aqui os materiais necessários, que eu disponibilizei esse material para vocês, porque esse material é o que o técnico de enfermagem vai preparar para levar onde o paciente está, para que para que o enfermeiro possa estar passando essa sonda. Bandeja de inox, mesinha de maio, que é aquela mesinha que ela tem um pezinho com rodinha, luvas de procedimento, a sonda nasogástrica, né? No caso, levem mais de uma sonda, de numerações diferentes que o enfermeiro vai estar dizendo para vocês. Seringa de 20 ml, esparadrapo, coletor de sistema aberto para estar colocando no caso de lavagem gástrica, né? Esse coletor é um saquinho ou a comadre mesmo, para estar colhendo, segurando, coletando, né? Esse material que está saindo. Gases estéreo, o estetoscópio, cubarrinha, xilocaína, gel ou spray para facilitar a entrada dessa sonda, copo com água, isso tudo é para fazer o teste se a sonda ela está no local certo, e máscaras descartáveis, que são os EPIs necessários, tá? Aí aqui, essa teste de confirmação gástrica a gente faz colocando uma seringa de 20 ml na ponta que ficou do lado de fora, na cavidade nasal da sonda, a gente coloca e aperta, injeta ar para dentro. Com o estetoscópio a gente coloca a nível do estômago e a gente vai auscultar. Se a gente auscultar ar, lá foi para o local exato. Aspiração gástrico, a gente vai aspirar. Com a mesma seringa a gente puxa para ver se vem o suco gástrico. Imersão da sonda em água, a gente pega o copo que estava lá, coloca a pontinha da sonda que ficou do lado de fora, coloca no copo com água. Se fazer bolhas, porque não está no local exato, aí tem que tirar e fazer de novo. Olha aí, aqui é uma imagem da sonda, ó. A gente vai pegar o ápice do nariz, o lóbulo da orelha e vai até o processo xifoide, ó, que é esse xizinho que está na imagem para você ver. Essa parte que nós fazemos a medição, na parte do processo xifoide aí do X, a gente coloca um pedacinho de esparadrapo que vai marcar até onde vai ser introduzida essa sonda na cavidade do nasal do paciente, que vai chegar até o estômago. Mas lembrando, eu estou mostrando isso para vocês só para vocês terem conhecimento, porque é necessário, mas quem faz a passagem da sonda é o enfermeiro, mas vocês precisam conhecer para estar preparando todo esse material e saber qual o procedimento que vai ser realizado nesse paciente que está aos seus cuidados. Olha aí. Aí nós temos aqui a introdução, né, mostrando na cavidade nasal. Depois da passagem da sonda, aí vem as modalidades nutricionais especiais. Vai ser a nutrição, que tipo de nutrição, líquida, né, semilíquida, vai depender da prescrição. Aí nessa imagem vocês estão vendo ser cortado um esparadrapo,
onde a gente vai posicionar essa sonda para que ela não possa ficar movimentando e saindo, porque a cada movimento do paciente, geralmente se for criança, idoso, ficar muito agoniada puxando a sonda, ela pode sair do estômago, e ela saindo do estômago, se não for percebida a tempo, ela pode estar derramando o alimento em local que não deveria estar, né? Porque o alimento tem que ir para o estômago, as medicações necessárias. Então, aí, ó, tem a forma de fixar cortando em T. Deixa eu ver aqui a outra imagem. Deixa eu ver. Aqui, ó, corta em T, tá vendo? Tem toda a técnica aí que eu mostrei para vocês para fixar a sonda nasoenteral ou a gástrica no nariz do paciente, para estar evitando qualquer incômodo possível. A gente pode estar para atrapalhar a visão do paciente, está incomodando ele. Então, temos que estar observando isso. Voltando lá. Ó. Aqui o procedimento que eu falei para vocês, a gente conecta uma seringa de 20 ml na ponta que ficou do lado de fora da sonda nasogástrica. Com o estetoscópio, eu coloco na região, ó, abaixo do processo tifoide, que é lá no externo, e aí já está no estômago, e injeto o ar. Se eu escutar o ar, tá no local certo, tá bom? Mas isso quem faz é o enfermeiro. Então, vamos lá. Aí a técnica, reunir todo o material necessário, levar o material para a unidade do paciente, fazer a higienização das mãos, explicar o procedimento e a finalidade, o que vai ser feito com esse paciente, colocar o paciente em posição de Foley, que é o que? Semi-inclinado, para facilitar a entrada da sonda. Colocar o impermeável forrado sobre o tórax. O que é esse impermeável? Ele geralmente é um pano, um plástico, ele é formado parecendo um plástico, que a gente coloca para evitar que o paciente molhe, para que o paciente seja molhado. Então, coloca esse impermeável, coloca um lençol por cima, para estar preservando o paciente também, para não estar molhando ele. Calçar as luvas, medir a sonda, isso aqui o enfermeiro faz, né, na distância, como deve ser. Lubrificar a sonda com a xilocaína. Pedir ao paciente que mantenha o pescoço ligeiramente em flexão, né, para facilitar a descida da sonda. E que durante a introdução da sonda ele possa estar o quê? Deglutindo, como se ele estivesse engolindo algum alimento, para facilitar que essa sonda desça pelo esôfago. Introduzir a sonda lentamente até a altura delimitada. Lembra lá que nós marcamos pelo lado de fora, a gente vai introduzir até chegar nessa marcação, foi marcado com o esparadrapo. Verificar a localização da sonda fazendo uso dos 3 testes de confirmação, tanto com o estetoscópio, como com a seringa injetada, a água que a gente verifica, fixar a sonda, fechar a sonda, não deixar aberto, porque todo o suco gástrico, tudo que tiver no estômago vai regurgitar, vai refluir para fora da sonda, tem que observar, isso é cuidado da enfermagem, vocês têm que estar observando também, essa sonda se está fechada, retirar as luvas, jogar no local adequado, fazer a higienização das mãos e, claro, que fazer o quê? As anotações no prontuário, fazer a evolução, as anotações, o horário que foi passado essa sonda e todo o procedimento que ocorreu. Tudo tem que ser anotado com a data, assinado e carimbado por você e pelo enfermeiro que fez a passagem da sonda, certo? Observação importante sobre a sonda nasogástrica. Em caso de alguma obstrução, a introdução da sonda, retira ela e tenta passar na outra narina. Durante o procedimento, se o paciente apresentar sinais como dispneia, que é o que? Cansaço, né? Aquela dificuldade para respirar, tosse, cianose, ficar roxa, as extremidades roxas, agitação, retirar a sonda imediatamente, porque consequentemente ela não desceu pelo esôfago até o estômago, ela entrou pelos pulmões, então deve tirar. Evitar que a fixação da sonda prejudique a visão, como eu já disse, né? Não esquecer a sonda aberta, exceto no caso da indicação da drenagem de secreções ou gases, quando for fazer aqui a lavagem gástrica, né? Tirar o resíduo que tiver dentro, conforme a prescrição, aí nesse caso deixa aberto. Aqui os materiais para sonda, ó. Seringa, xilocaína, o estetoscópio, a sonda nasogástrica, longa ou curta,
a numeração correta, levem mais de uma, luvas de procedimento. Aqui mostra como fixar, né, como eu mostrei para vocês, como fixar a sonda. E aqui foi a nossa aula. Então, lembrando, esta aula nós vimos sobre as infecções do sistema gastrointestinal. E um dos procedimentos prescrito pelo médico em casos de alguma dessas infecções do sistema gastrointestinal seja necessário, é o uso da sonda nasogástrica. Então, olhe esse material, pesquise mais sobre a sonda nasogástrica, os materiais utilizados, para quando você tiver em prática, você saber para que ela serve, como é que ela é passada, quais os materiais que é usado, mesmo que quem passe é o enfermeiro, lembrando, o técnico de enfermagem é que auxilia nessa assistência prestada ao paciente que necessite, conforme a prescrição médica, desse processo invasivo, que é a sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, certo? Então, ficamos por aqui com a nossa aula, nossa terceira aula do sistema infecções, assistência de enfermagem, as infecções do sistema gastrointestinal. Façam as atividades e até a nossa próxima aula. Tenham um bom dia.